Vamos agora a mais uma aplicação simples da dinâmica. É bom a gente exemplificar, né? E também chamar atenção para os passos, né? O do diagrama de corpo livre, né? Mas os passos relevantes para a gente resolver problemas de dinâmica. É mais um exemplo simples, né? Que exemplo é este? É o caso de três corpos, A, B e C. O corpo A, ele é interligado ao corpo C por meio de uma corda ou por meio de um fio, né? A gente despreza a massa do fio. Essa é uma primeira aproximação, né, que a gente faz, né? Ou seja, a massa do fio é desprezível. Escrevemos assim. Aliás, consideramos desprezível também a massa da polia, porque, de outra forma, a gente precisaria levar em conta também o movimento da polia, e a coisa complica um pouco mais, né? Então, a massa, né, da polia é igual a zero. A gente despreza a massa da polia, não leva em conta, né, o movimento da polia, né? Então, tenho três corpos de massas MA, MB e MC. Primeiro passo, vamos isolar os corpos. É isto, né? Então, eu isolo. Eu olho o MA, olho o corpo A, de massa MA, olho o corpo B, de massa MB, e olho o corpo C. Eles deslizam, né, sobre essa mesa aqui, né? Muito bem. Então, isolamos, vamos agora colocar as forças, né? O corpo de massa MA tem uma força-peso, tem uma força de atrito agindo sobre ela, a normal agindo sobre ela. Essa força tensora, ela é puxada, né? Esse objeto é puxado pelo corpo de massa MB. Então, uma força exercida pela corda, né? Mas, veja bem, ele empurra o corpo de massa C e por ele é empurrado. Por isso que eu coloco essa força aqui. Veja, coloquei já todas as forças sobre o corpo MA. Agora vamos ao corpo MC. A força-peso do corpo MC, a força de atrito agindo sobre o corpo de massa MC, né? E ele é empurrado pelo corpo de massa MA. Então eu preciso colocar essa força F aqui. Claro que, de acordo com o princípio da ação e da reação, uma força é num sentido e a outra é no outro sentido. Esta aqui é a força do corpo A sobre o corpo C, né? Muito bem. E a normal, né? A normal. Finalmente, o peso do corpo B agindo sobre o corpo B e a força tensora, que tem o sentido oposto, né? De acordo com o princípio da ação e da reação também. Portanto, olha só, esse caso não é tão simples, né? Porque nós temos aqui, neste primeiro corpo, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 forças sobre o corpo A, né? Sobre o corpo C, eu tenho 3, e sobre o corpo D, eu tenho 2. Esse é o segundo passo. Agora vamos ao terceiro passo, que é este. Eu fiz rápido, vamos repetir. É escolher um referencial, porque sempre as pessoas esquecem do referencial, e sem o referencial não faz sentido as equações. Tem que adotar um referencial. Adotamos o mesmo do exercício anterior, né? Esse aqui é o eixo Y, né? E esse aqui é o eixo X. Esse aqui é o eixo X, né? Eixo X, né? Esse aqui é o eixo Y. E assim é, né?
escolha do referencial, isso é essencial. E agora nós devemos, não é, bom, indicar que os três tenham a mesma aceleração, né? Então a aceleração é comum aos três corpos, né? Esse é um dado importante. Agora, nós vamos escrever, né, as componentes das forças, né, ao longo do eixo X, primeiramente o bloco A. Eu tenho a força tensora, que é para cá, então tenho T, né? Tenho a força F, que é a força exercida pelo corpo C, mas ela é nesse sentido, e a força de atrito sobre o corpo A, que é também nesse sentido, né? De forma que, agora aqui escrevi a força de atrito em termos da normal. A componente Y da força resultante, né, sobre o bloco A é simplesmente N. Eu tenho aqui a força N, né, e tenho aqui a força peso. Então é N menos PA, que é igual a N menos MA vezes G. O corpo B é mais simples, porque você só tem componente da força ao longo do eixo Y. Eu quero lembrar, né, que nós escolhemos, está lá, mas não custa repetir, né, que o eixo Y está para cá, né? Então, aqui aparece o T positivo. Claro, aparece o T positivo, né, o T positivo. Menos o peso do corpo B, que é igual a T menos MB vezes G. Finalmente, a componente X, né, agora eu estou falando do bloco C, tem essa força F agindo para a direita, a força de atrito que é ao contrário, né? Então, ao longo do eixo X só tem essas componentes, mas ao longo do eixo Y tem a componente da normal, que é a própria normal, né? E da força peso, né, do corpo C, né? Consequentemente, agora vamos aplicar a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Ao longo do eixo Y não existe aceleração, então essa aceleração é igual a zero. Tem aceleração ao longo do eixo X, portanto eu tenho essa equação. E eu tenho uma aceleração ao longo do eixo Y, mas cuidado porque a aceleração aqui está para baixo, então a equação é T, né? T menos MB vezes G menos MB vezes A, que eu orientei, lembrando de novo, e considero isso aqui ser importante, orientei para cá, né? Então a aceleração é para cá, ela tem, consequentemente, um sinal negativo, a aceleração, né? Então, para o corpo C, né, eu tenho a força F menos μ vezes N, que é a força de atrito, igual a mc vezes A. E, finalmente, na direção, né, ao longo do eixo Y, né, o que a gente tem é que só existem componentes da força normal, como a orientação é para cima, ela entra como NC, menos a força peso. Então, eu tenho aqui as equações, essas equações. O estudante chega a essas equações. E agora eu tenho que resolver. Agora a coisa um pouco cheia de truques, né? Porque, bom, em primeiro lugar, daqui você tira, né, que a normal é igual a MA vezes G, eu já substituí lá, né? Desta aqui eu tenho uma expressão envolvendo a força T, né? E, consequentemente, eu multiplico por menos aqui e somo com aquelas duas primeiras, né? E depois eu preciso ainda somar com essa. Então, você vai somando, né? E o resultado, né, é este aqui, né? Quer dizer, é claro que eu preciso fazer isso com certo cuidado, né?
mas eu já tenho aqui a resposta, né, da aceleração. A aceleração é comum ao estresse, né? E sem a força de atrito, a resposta é bem mais simples. Mas o estudante deve olhar aquelas fórmulas anteriores, né, e efetuar somas, né, das várias expressões até chegar a uma expressão para a aceleração. Então é basicamente isso, eu não vou repetir os passos que a gente fez, eu acho que não há necessidade.